Olá, esse aqui é o Expresso Futuro, gravado diretamente de Nova York, e hoje a gente vai falar de inteligência artificial. We're in a moment where almost all of our actions can be tracked, and anything that can be tracked is a data point, and therefore is basically being collected. Bots do change over time. The bot whose personality I designed works through a process of machine learning by which everything that it's heard ends up being incorporated into it as a kind of data corpus. And so this data corpus is almost like its brain. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils. Hey Siri, good morning. Good morning, sunshine. Your home is ready for the day. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente logo vem à cabeça aquela coisa do exterminador do futuro, das máquinas que vão vir e vão nos matar. Só que, na verdade, inteligência artificial é uma tecnologia que está entre nós já, que pode, na verdade, ajudar muito a nossa relação com outras pessoas. Um exemplo do uso de inteligência artificial é os aplicativos que permitem conversar com o celular. Você pega o seu celular, fala com ele e ele identifica a sua voz. Outro exemplo é detectar fraude de cartão de crédito, quando alguém, por exemplo, pode ter usado o seu cartão sem a sua autorização. E o bom e velho já, o Waze, né, por que não dizer, que utiliza de inteligência artificial e cada vez mais faz isso para decidir qual é a melhor rota no trânsito para a gente chegar de um lugar a outro. Mas nem tudo são flores. O fato é que a inteligência artificial também gera algumas preocupações. Uma delas é que ela pode substituir o trabalho humano. Para explicar um pouquinho para a gente o que é a inteligência artificial, eu vou conversar com a Ansaf Saleb, que é professora da Universidade de Colômbia, do Departamento de Engenharia, e ela vai inclusive contar para a gente como é que faz para aprender mais ainda sobre inteligência artificial. How do you actually explain what artificial intelligence is? These are computer programs that actually can have and exhibit some kind of intelligence that we call actually an AI intelligent agent. They can help indeed in making decisions, build models based on large amounts of data that can actually help us make decisions. I think this idea has been around since the 70s maybe, and now it's all about AI. What changed to make AI part of our lives today, you know? What's different about AI today is that we have better algorithms, such as deep learning algorithms, support vector machines. Right. We also have large amounts of data available that have been collected throughout the last decades, along with many people interested in AI. And these people come from computer science, from statistics, from neuroscience and other fields. Can machines actually learn something? How do they do that? Machine learning is a field of artificial intelligence and actually certainly one of the main drives of artificial intelligence progress today. Machine learning cares about build computer systems that can learn. Learning means using data from the past, using that is historical data, using data from simulations, using data from reinforcement. We can, instead of hard coding how the machine works, we can make machine learn by itself based on some knowledge. Tem dois pesquisadores da Universidade de Oxford, Carl Frey e Michael Osborne, que dizem que 47% dos empregos nos Estados Unidos vão desaparecer nos próximos anos por causa da inteligência artificial e da automação que ela vai permitir. O que fazer com relação a isso? Tem gente que diz que vai ser preciso criar uma espécie de um Bolsa Família global
para dar conta do desaparecimento dos empregos. E olha que quem fala isso não é o pessoal tradicionalmente ligado à esquerda. Tem gente como Michael Wolff, que é o economista-chefe do jornal Financial Times, que defende a criação dessa renda mínima para dar conta do desaparecimento dos trabalhos no futuro muito próximo. A lot of people actually say that AI might make some jobs disappear. Should we be worried about that? AI is a revolution, and as any revolution, there are chances that this will transform many things, including the job market. So there will be certainly jobs that will disappear, but there will be also new job opportunities for people. So I believe staying aware of AI progress and where it's heading, of its challenges and their impact on our lives is important to be able to ensure a smooth transition to the AI era. I think autonomous cars is also around the corner, and this represents a fantastic opportunity for us to have better traffic, less traffic, fewer car accidents, maybe a better commute every day where you could get in your car and just read instead of worrying about traffic and driving, etc. So autonomous cars use mainly AI systems, going from vision to speech recognition to many models that are built in the background. Do you think people understand what AI is, or they need to learn more about it? I think many people know AI through movies, right? True, yeah. That's true, but people start to get more and more interested in AI. People need to have more education on AI and really understand what's behind it beyond the movies. How many students do you have in total studying AI with you online? Oh, online students, actually, the enrollment reached 98,000 as of this morning. 980,000. So they need to register online. They have free access to the lectures, to the quizzes and programming assignments. O curso é gratuito, você pode aprender inteligência artificial online com uma professora de Colômbia pela internet. Tipo, todo mundo tem que fazer isso. This is really great, right? I would like to take the opportunity to say hello to my 2,500 students who took actually the course from Brazil this semester. What? Say it They did an amazing job. 2,000 students? 2,500 just from Brazil. Por muito tempo, as pessoas acharam que algumas habilidades humanas iam ser insubstituíveis. A gente já cometeu esse erro, por exemplo, na década de 90, quando a gente achou que o computador nunca seria capaz de vencer a nós, humanos, no xadrez. E, obviamente, em 1996, o computador Deep Blue da IBM bateu o Garry Kasparov. E aí, adeus a chance da humanidade de vencer de novo o computador no jogo de xadrez. A máquina hoje já consegue escrever artigos, consegue editar revistas, consegue até fazer o exame do Enem melhor que a maioria dos estudantes. Então, a gente tem que estar preparado no futuro para educar as pessoas, criar um tipo de educação que ensine habilidades que não serão substituídas pelas máquinas. Quais as profissões que têm mais chances de serem substituídas pelas máquinas? Olha, se você é operador de telemarketing, se você é motorista, se você é recepcionista de hotel, é melhor ir se preparando, porque é bem possível que uma inteligência artificial irá tomar o seu emprego nos próximos 10 anos. Já as profissões que provavelmente não vão desaparecer tão cedo incluem, por exemplo, quem é enfermeiro ou enfermeira e qualquer outra profissão que tenha envolvida cuidados pessoais com seres humanos, ou profissões que dependam de atividades coletivas e em grupo, ou seja, a nossa habilidade de se relacionar com outras pessoas.
Essas vão estar preservadas por mais um tempinho. Essas questões estão deixando muita gente preocupada, inclusive o físico Stephen Hawking e o empresário Bill Gates, dentre outros, assinaram uma carta pedindo pelo uso responsável da inteligência artificial. Na visão deles, a inteligência artificial tem que ser usada em benefício da humanidade e em benefício dos interesses humanos. O Bill Gates, por exemplo, está defendendo que o mesmo imposto que as pessoas pagam quando elas contratam um indivíduo deveria também ser pago quando você utiliza um robô para substituir alguém. E qual a relação do tema da desigualdade com a inteligência artificial? Você pode pensar, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas na verdade tem muito a ver. A gente vai conversar agora com a Mimi Onuoha. Ela tem um trabalho muito importante sobre o tema da desigualdade e da inteligência artificial. What I'm concerned with, because I'm an artist and my work is around data collection, the thing I'm really interested in is like what doesn't get collected. And as we are in a time in which it makes sense to collect more and more, what do we do with things that we can't collect? Right? There's no, if your incentive is to collect a certain type of thing, anything that doesn't fit that model will then just be left out. So I'm really interested in what gets left out, because I think that these questions around bias and ethics and whose story gets told and whose story isn't told is completely wrapped up in that. Like, what is it that we collect in the first place? We're all biased in life. All of us just walking around, all of us have these biases. But the thing about AI is that those biases then become encoded into a system. People talk a lot about algorithmic bias, and I think that's the issue, is people are biased already, and we already know that. But that's different than when the system that's built on code and data, and that seems very rigorous, is actually spitting out some kind of biased answers. It's harder to look at that and know that you shouldn't be trusting it. If you're aware of these biases, and a lot of them happen in the point of the data that you collect. A lot of work I do is around missing data, and that's the thing, you can't collect everything, and anything that you collect there's some negotiations you have to do, so something won't be included. So one thing I've done is start collecting them and make this into this library that I call it, of all of these missing data sets. And each of them is in a different folder, and they're all empty because the point is there's nothing there. The whole point of the project is to look at all of these different reasons why in this moment where lots of things are being collected, there are still kind of patterns to the things that we don't collect. And that's so the whole piece is basically based around that. E como é que faz para ensinar dilemas morais para a máquina? Muito em breve, as ruas vão começar a ser tomadas por carros que se autodirigem. Ou seja, vai ter uma inteligência artificial que vai guiar o caminho para onde o carro vai seguir. Agora, imagina só a seguinte situação. E se o carro tiver que passar por um acidente que é inevitável? Como é que ele decide qual vida deve ser preservada? Será que é a vida de um motorista que está dentro ou será que é a vida de um grupo de pessoas que está fora? Para resolver dilemas como esse, o MIT criou um sistema para permitir que pessoas, inclusive você que está aí, possa entrar num site e ensinar para a máquina como tomar decisões com relação a dilemas morais. Se o acidente é inevitável, qual é a decisão que o computador tem que tomar? Será que ele preserva a vida de um ou de muitos? É esse tipo de decisão que, para a gente, é até um pouco mais fácil, que a gente vai ter que ensinar para a máquina. Ou seja, a máquina vai ter que aprender o bom e velho senso comum. Part of our problem, I think, with machine learning is that we can't even really quantify our own bias. So how are we going to be able to quantify it for these algorithms that we're creating? It's hard. And if you're aware of that, then that can affect how you can know what it's being used for and not see it as okay,
this thing is going to solve all these problems, but understand this is going to solve these limited problems based on what we put in. So I think it's when we fall into that trap of thinking that AI is going to solve all of our problems because we can predict everything, we really can't. So I think it can have really great consequences, and you can already see some cool things being done. There are opportunities that can be really great and others that can be really harmful. No Brasil, tem vários projetos interessantes que já estão utilizando inteligência artificial. Um exemplo é o projeto Serenata de Amor, que foi criado para monitorar os gastos do Congresso Nacional. E olha só o que eles descobriram. Tinha deputado gastando 30 tanques de gasolina em um único mês. E isso foi descoberto usando esse sisteminha, que é um robô chamado Rosie, que foi criado pelo Serenata de Amor para fiscalizar os nossos políticos. E por que chama Serenata de Amor? Não tenho a menor ideia. E não é só em Nova York, nos Estados Unidos, que tem inteligência artificial. No Brasil, está cheio de empresa, de gente jovem também trabalhando com essa tendência. Por exemplo, a empresa Nama.ai está em São Paulo criando chatbots que são utilizados agora no serviço público. Eu preciso explicar para você o que é um chatbot. É um dispositivo que você faz conversas como se você estivesse conversando com uma outra pessoa, só que na verdade você está conversando com um robô. Isso hoje é feito por meio de texto. E esses chatbots têm inclusive personalidades. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Já reparou que a maioria das vozes dos robôs são vozes de mulheres? Pois é, isso acaba incomodando muita gente. Uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho sobre isso é a Jaqueline Feldman, que acha que esse tipo de modulação da voz acaba reforçando preconceitos de gênero, inclusive no tema da tecnologia. What does a baby computer call its father? I don't know what. Data. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. I really like the film Her. It sounds like you're describing emotional labor that little by little bots are being asked to perform when users approach them with troubles, with confessions that perhaps they're struggling emotionally, loneliness, hoping that the bot will give them some kind of solace or connection. Of course, these are the kinds of things that culturally have been demanded from women, usually often for free or for little in return. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. I think that default voices for Siri, Alexa, and other AI bots and assistants are female because of societal ideas about the idealized woman and the idealized worker. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Femininity, rather, is used as a kind of shorthand for service, as well as for cheap or even free labor, especially domestic labor. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. And Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. I think that it's possible to have all kinds of bot voices with all kinds of genders. My idea is creating a bot that is no less personable for being bot-like rather than human-like. I think that there's a way to respect and appreciate the bot as a bot and
look at the features of the bot that give rise to its personality. And doing so can help us respect and enjoy the bot on its own terms, rather than painting a veneer of, for example, womanhood over the bot. Of course, it's very tricky practically, but I think that with this principle, we can arrive at very interesting designs of bots. In our technology, our culture is necessarily reflected, and so I think that ideally we would design and engineer objects and technologies that reflect the society we really want and believe in, rather than perhaps design them unwittingly after the society we have. Kai is the name of a bot whose personality I designed for a tech startup here in New York called Casisto. And I decided that I would design Kai to be genderless. And I was also interested in avoiding some of the very obviously gendered behaviors of AI assistants like Siri, which is quite flirty at times, and Alexa, which is extremely passive in character. I was also interested in making a bot that would deflect harassment. Much harassment of bots is gendered. And so if a user began to really harass the bot, I wanted the bot to, in a polite but firm way, deflect this harassment. It's possible that AI assistants will make us lazier, but they may also free us up to do other things. But a more pressing question is maybe who they're helping to be more efficient or lazy, and how we might want to change that. Humans have always been dependent on technology, and the barriers between us and our technology have always been very thin and wobbly. I think this dependency is certainly something to be questioned, but using technology isn't necessarily something to be wary of. There's a lot of talk about the addictiveness of technology, which is really important, but it also can be good to think about, sort of more specifically describe how we use our technology and how we relate to it. Se você já entrou no site do Poupa Tempo do Estado de São Paulo, muito provavelmente você já conversou com um chatbot deles. No primeiro mês que esse chatbot foi lançado, ele teve mais de 5 milhões de conversas com os usuários e já conseguiu marcar sozinho, sem intervenção humana, mais de 53 mil entrevistas. Então, esse é o futuro. Muitas vezes você vai estar conversando com um desses chatbots e achando que tem alguém do outro lado, e na verdade é um alguém meio diferente. É uma inteligência artificial que vai estar ajudando você a fazer o que você precisa no seu dia a dia. Bots often have what are called Easter eggs, which are surprises built into the AI system, and they're non-functional moments in the conversation. So if a user asks, "How are you?" or "Tell me a joke," or "What's your favorite food?" The bot may have a response ready, even if that doesn't relate to the task that the bot is there to accomplish. I was aware in designing my bot that there was a chance people might come to the bot in crisis situations. And just before I started designing the bot, there had been a study showing that when users come to Siri or Alexa or Google Now in times of crisis, and real crisis, abuse, suicide, the bots were not able to give them satisfactory responses. The bots performed Google searches, for example. However, what bots should do in that situation is give a hotline, for example. And it's a situation where the bot really needs to come clean about its being a bot, and saying this is a situation where a human is better equipped to help you. So I think it's quite important for a bot to be transparent about what it can and can't do in such cases. Lights off. Okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. Quando a gente pensa em inteligência artificial, tem muita gente que é muito pessimista, né? Que acha que tudo vai dar errado, que aquilo pode destruir a humanidade, vai agravar os nossos problemas. Mas tem também muita gente que acha que essa é uma ferramenta fundamental e que o importante é que o homem trabalhe junto com a máquina. A minha visão pessoal é de que a inteligência artificial não chegou
para nos substituir. Pelo contrário, o que eu acho que vai acontecer é que ela vai aumentar as nossas possibilidades, ela vai criar caminhos de cooperação entre homem e máquina, e isso vai fazer com que a gente possa avançar e até, por que não, progredir de uma forma muito mais rápida. Então, claro que tem que ficar atento, claro que tem que prestar atenção nos desafios, mas o ponto final é que a inteligência artificial veio para ficar e é bom a gente começar a se acostumar e, mais do que isso, se preparar para os desafios que ela traz para a gente.